E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Hellboy e o BPDP 1952 a 1954 Omnibus, publicação da Mitos Editora. Material que segue aquele padrão de outros Omnibus dessas séries do Hellboy. Publicação que tem um bom acabamento gráfico, um bom custo-benefício também. O trabalho que a Mitos vem fazendo com a série do Hellboy aqui no Brasil é simplesmente sensacional. Então nós temos aqui uma edição que conta com capa cartonada, o papel é o couché de uma boa gramatura, são 444 páginas coloridas ao preço de R$ 159,90. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Eventualmente você consegue comprar até com 50% as publicações da Mitos no site da própria editora. E aqui nós vamos ter vários artistas contando um pouquinho das histórias do Garoto do Inferno no seu início de carreira. Então nós vamos ter, obviamente, Mike Mignola, o criador do personagem, John Arcudi, Chris Robertson, Alex Maleev, Paolo Rivera, Brian Churilla, Stephen Green, Ben Steinbeck, David Stewart, entre outros. As histórias que estão compiladas dentro deste material já saíram em outras versões lançadas pela própria Mitos, só que agora nós temos esse formato ônibus que vai trazer mais histórias aí por páginas. A primeira delas, inclusive, galera, se passa no Brasil. Olha que legal, uma das primeiras, se não a primeira missão do Garoto do Inferno é justamente vir para o Brasil lidar com um monstro que vem matando pessoas. Os desenhos aqui são muito bons, todos tentando, de uma certa forma, emular um pouquinho o próprio traço do Mike Mignola, mas obviamente cada um ao seu estilo, mas você sente, que existe um certo padrão na maior parte dos artistas. E essa história aqui ela é bem interessante, porque o Mike Mignola ele gosta de explorar as diversas culturas e divindades das mais variadas religiões e regiões também. Então aqui eles vão utilizar algumas coisas culturais brasileiras para ambientar a história, ainda que em alguns aspectos, principalmente artístico, lembre mais os países latino-americanos da cultura espanhola, e não exatamente da cultura brasileira. Mas de qualquer forma, ainda assim a história funciona muito bem. Tem um traidor aqui no grupo, em que o Hellboy acaba sendo incluído para participar dessa missão. Ele atenta contra a vida do Hellboy. E o legal dessa história, que inclusive é comentada pelo Mike Mignola, e o leitor percebe durante a leitura, é que toda essa ideia de Segunda Guerra Mundial, do Hellboy pertencer a um grupo de investigação sobrenatural e tudo mais, que tem também um caráter militar, alguns são militares que participam desse grupo, é que ele queria colocar o Hellboy como um novato, primeiro ponto, e ele é tratado como um novato, e que ele tivesse na mesma situação dos demais. Então aquele lance da zoeira, do bullying, não aquele exagerado, mas aquela coisa da brincadeira saudável, da tiração de sarro. Há um personagem aqui que ele fica pegando no pé do Hellboy, como se ele realmente pertencesse ao grupo e não tivesse diferença nenhuma por esse aspecto. Então nós vamos ter esta que, na minha opinião, é a melhor história desse encadernado, e depois nós vamos ter várias histórias curtas, e tudo obviamente envolvendo os nazistas e tudo mais. Essa outra aqui vai trazer as consequências do que aconteceu com este cara que tentou matar o Hellboy na edição anterior. Então tá tudo organizado em ordem cronológica, carne viva, osso e sangue. Então são algumas histórias curtas, pelos mais variados artistas. Uma outra que eu gosto bastante, e foi até legal reler ela, é aquela que o Hellboy ele vai investigar o que está acontecendo dentro de uma casa, um moleque vê o fantasma de um macaco, e aí descobre que tem muita coisa ali envolvendo essa família, que é bem interessante. Essa outra aqui também, que tem um desenho menos sombreado, ela se passa mais de dia, onde
um monstrengo gigante acaba atacando essa cidade e o Hellboy ainda, né, no seu início de carreira, então ele não tem todas as habilidades necessárias, a experiência para lidar com algumas situações, acaba se arriscando demais, acaba ferido. Olha só, ótimos desenhos também. Esse aqui foge um pouco daquele tradicional estilo do Mike Mignola e dos outros artistas que estão fazendo um trabalho nessa mesma linha. Então são várias histórias curtas e algumas um pouco mais extensas. Essa aqui é aquela do macaquinho que eu mencionei, que ele fica perturbando a casa, o menino que está ali também. Gostei dessa história, uma história curta e muito bem feita. Essa daqui, que é uma das últimas, pelo menos uma das mais longas, deixa eu ver se tem o nome dela aqui, é a Lua Fantasma, que é lá de 1954, vai beber bastante da cultura asiática. Essa aqui eu achei meio chata, meio enrolada, muito pirotécnica na minha opinião. Não curti muito essa história aqui, talvez seja até a mais fraca. E aí nós vamos ter vários extras ao final da edição. Tem mais uma história curta aqui, olha só. E aí nós vamos ter o caderno de esboços, olha só. Aqui. São extras interessantes aqui, mostrando o design dos personagens, a paginação, a montagem que fazem. Aí tem mais pin-ups pelos mais diversos artistas. Esse aqui é o David Mack, né? E é sempre reconhecível o seu traço, os seus desenhos. Aí mais caderno de esboços agora de 1954. Então tem de 1952, 53 e 54 dentro desta edição de Hellboy. Obviamente, eu pretendo colecionar todas as edições ônibus que estão sendo lançadas pela editora Mitos, né? Seja do BPDP, seja da série principal do Hellboy, que já foi fechada, né, em 4 volumes, que tiveram resenhas aqui no canal Central HQs, trabalho espetacular. Tem a Praga dos Sapos, que eu ainda estou devendo resenha para vocês. Tem aquele ônibus também do Abe Sapien. Enfim, galera, temos muitas edições ainda do Hellboy sendo lançadas e é um universo muito legal de acompanhar. Vale a pena, se você ainda não conhece essa obra, corra atrás desses ônibus lançados pela editora Mitos. Que nota que eu dou para esta edição? Eu dou uma nota 8,5. Fica a dica para vocês então, galera. Um abraço para todos e fui!